Olá pessoal, hoje nós vamos relembrar como transformar um número decimal na sua forma fracionária, né? Eu sei que vocês já viram isso no ensino fundamental, mas não custa nada a gente dar uma relembrada aqui no ensino médio, né, na turma do primeiro ano, ok? Então vamos pegar aqui como exemplo esse primeiro número aqui, o 0,03, né? Então vamos transformar ele em fração, vamos deixar esse número na forma fracionária, tá? Então a primeira coisa a fazer é a gente esquecer a vírgula, certo? Então eu vou transformar numa fração, onde o meu numerador vai ser esse número, esquecendo a vírgula. Então esquecendo a vírgula eu vou ter 003. É a mesma coisa que 3, né? Ok? O 003, os dois zeros aqui à esquerda não vai influenciar no resultado do número, né? Então, esquecendo a vírgula, então fica o 3 no numerador. E no denominador vai ser o 1 seguido ou seguidos de zero. Ok? A quantidade de zero que eu vou ter aqui ao lado do 1 vai ser de acordo com as casas decimais que eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então eu coloco dois zeros aqui no denominador. Pronto, transformei o número 0,03 numa fração. Eu representei esse número na sua forma fracionária. E aí eu vou ler 3 sobre 100, ou 3 centésimos. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos transformar o número 1,03, vamos transformar em fração. Então, a primeira coisa a fazer é colocar aqui o tracinho da fração. E aí no numerador, ou seja, aqui em cima, eu vou esquecer a vírgula e vou colocar o número que ficou. Esquecendo a vírgula, eu vou ter o número 103, ok? No denominador, eu vou ter aqui o 1 acompanhado ou acompanhados de zero ou de zeros, né? A quantidade de zeros que eu vou ter aqui ao lado do 1 vai ser a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então, eu tenho aqui duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu acrescento dois zeros aqui. Então, o número 1,03 transformado em fração vai ficar a fração 103 sobre 100. Ok? Se eu puder simplificar essa fração, que é dividir numerador e denominador pelo mesmo número, eu simplifico. Certo? Não é o nosso caso aqui, a gente está só transformando o número decimal na fração, no número fracionário. Tá ok? Bom, espero que tenham entendido esses dois exemplos. E aí, como feedback, como atividade, eu peço aqui para vocês resolverem os itens A e B da questão 10 da página 27 do livro didático de vocês, tá ok? Para a gente corrigir na próxima aula, para a gente corrigir lá no Google Sala de Aula, quando a gente estiver online, a gente corrige essas questões e tira as dúvidas, ok? Então tentem fazer os itens A e B da questão 10 da página 27, que é sobre isso aqui, ó. Forma fracionária dos números, tá? Transformar os números decimais em frações, ok? Bom, e continuando, né, a gente vai falar sobre fração geratriz, e aí, onde a gente vai falar aqui sobre as dízimas periódicas, e a gente falou lá na aula passada que as dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais, porque justamente eu consigo transformá-las em fração. Né? E aí, revisando, repetindo e relembrando. Todo número que eu conseguir transformar em fração, eu vou dizer que ele faz parte do conjunto dos números racionais, né? O Qzinho lá. Ok? Então vamos lá, vamos falar sobre fração geratriz. A fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número 0,3, né? 0,3. Esse tracinho acima do 3 indica que é aquele número infinito, né? Onde é o 0,333333333, ok? Então, o 3 aqui está me indicando que ele é o período, é o número que se repete. Então, esse 0,3333 é o número, é esse aqui, ó, 0,3, opa, 3, feio.
3, 3, 3 e até o infinito, né? Então, a gente representa por 0,3, o tracinho aqui acima do 3. E aí vamos encontrar a fração geratriz, né, dessa dízima periódica aqui. Então, o procedimento é o seguinte, para a gente encontrar a fração geratriz, como a gente faz? Vamos, aqui no meio aqui, peraí. Vamos chamar esse número, o 0,3333 reticências, vamos chamar de x, tá? E aí vamos multiplicar por 10. Vamos multiplicar. Vamos dizer que esse 0,333 aqui é igual a x, tá? Então pronto, chamei de x, né? Então vamos multiplicar antes da igualdade e depois da igualdade por 10, tá? Nós vamos multiplicar por 10. 0,3333. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai avançar uma casa, né? Então vai ficar aqui 3,3, tá? Vai ficar 3,3 e continua aqui o infinito de 3 aqui. Multipliquei por 10 antes da igualdade. Vou fazer agora o mesmo depois da igualdade. Vou multiplicar também por 10. 10 vezes x, 10x. Ok? Então agora nós vamos subtrair. Como se aqui eu tivesse a equaçãozinha 1, que é a equaçãozinha 2. Ou posso falar afirmação 1, afirmação 2, sentença 1, sentença 2. E agora eu vou subtrair, né, antes e depois da igualdade, tá? Então vamos subtrair. Número com número, ou melhor, letras com letras, né? E números com números. Então nesse caso aqui, 10x menos 1x, eu vou ter 9x. E aqui, ó, 3,333 menos 0,333. Então isso aqui vai zerar, né? 3 menos 3 vai dar 0, 3 menos 3 vai dar 0, então isso aqui vai zerar. Depois da vírgula, vai zerar. E antes da vírgula eu tenho 3 menos 0, 3, né? Então eu tenho que 3 é igual a 9x. Posso dizer que 9x é igual a 3, né? Só inverter aqui os pratos da balança. Isolando o x, e aí eu vou ter 3 sobre 9 está multiplicando, passo para depois da igualdade dividindo, né? Então eu vou ter 3 sobre 9. Sempre que eu puder simplificar, eu simplifico a fração, né? Nesse caso, eu posso simplificar por 3. Ó. Simplificar é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, nesse caso, a gente está simplificando a fração 3 nonos por 3, né? 3 dividido para 3, 1. 9 dividido para 3, 3. Então, x igual a um terço. Quem é esse x? É aqui o númerozinho 0,33333. Portanto, quando eu dividir 1 por 3, eu vou ter 0,3333. Ou seja, eu tenho uma dízima periódica. Tá? Então, o 1/3 ele é a fração geratriz do 0,3333. Ok? Então, qual é a fração geratriz da dízima periódica 0,3? Fração geratriz vai ser 1 sobre 3. Ok? Bom, espero que tenham entendido. E aí eu vou deixar como feedback, eu vou deixar como atividade os itens A e B da questão 15 na página 27 no livro didático de vocês, ok? Então espero que vocês consigam resolver, né? Tentem resolver e aí na aula, lá no Classroom, no Google Sala de Aula, a gente tira as dúvidas e a gente resolve mais exercícios desse tipo, ok? Então um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.